espelhada. Não está espelhada. Beleza, acho que... Boa noite, bem-vindos ao Papo da Coxia. Antes de iniciarmos, a gente gostaria de apresentar algumas iniciativas que nesse momento estão auxiliando profissionais da técnica de palco. A gente tem o Fundo Marlene Collet, o Backstage Invisível e o Salve Coxia. Aqui embaixo está com as páginas deles no Instagram e no site do Fundo Marlene Collet, para quem tiver interesse, para conhecer um pouco mais as iniciativas. Essa é a nossa 17ª conversa, o Papo do Papo. É a nossa última live do ano, mas não vai ser o último. Semana que vem, a gente já tem uma entrevista gravada com o Hermelino Terrible, marceneiro, maquinista, cenotécnico há mais de 40 anos, que compartilhou conosco várias histórias muito interessantes e parte da experiência dele. A ideia inicial do Papo da Coxia, para quem ainda não conhece, começou com o Rafael Bicudo e Elisete Jeremias, que são diretores de cena, que no início da pandemia enxergaram uma oportunidade de reunir técnicas e técnicos interessados em conversar sobre as suas funções e contar memórias e discutir um pouco do cenário atual. Nosso primeiro encontro ele foi no dia 22 de maio. Nós somos uma equipe que conta com 9 técnicos e a gente se reúne semanalmente. Eu sou o Pedro Ferro, sou técnico de palco recém-formado pela ESP, Escola de Teatro. Ainda não tenho muita experiência na área, ao contrário de muitas nossas equipes, muitos da nossa equipe já tem anos aí de estrada. Eu sou Hélio Casagrande, técnico de palco e cenógrafo, também formado pela ESP Escola de Teatro, e estamos aqui seguindo essa caminhada juntos. De junho a dezembro, nesse período de 6 meses, nós realizamos 16 lives. Foi um total de 22 horas e 42 minutos de lives. Foram 21 convidados, sendo 10 homens e 11 mulheres. Tivemos 24 depoimentos de pessoas que são importantes para os nossos convidados. Sentimos um desejo de não nos concentrarmos exclusivamente na cidade de São Paulo, e aí dessa maneira trouxemos também convidados do Rio de Janeiro, de Belém, Salvador, de Manaus e de Portugal. Nossas redes sociais, nossas principais redes sociais é o Instagram e o Facebook. O Instagram conta com 726 seguidores, sendo que as principais cidades do Brasil que nos acompanham é São Paulo, Rio, Campinas, Salvador e Belo Horizonte. Atingimos outros países também do Brasil, temos seguidores de Portugal, dos Estados Unidos, seguidores na Alemanha e na Espanha também. A faixa etária dos nossos seguidores é de média de 25 a 44 anos, em sua maioria, sendo 55,1% mulheres e 44,8% homens. Só que as redes sociais, elas não mencionam os outros gêneros, elas deixam a gente um pouquinho limitado a essa informação. Então, se há pessoas não binárias, há pessoas de gênero fluido, a gente não tem essa informação porque as redes sociais não nos fornecem. O Facebook possui 698 curtidas, sendo 851 pessoas nos seguindo. Nossas lives, elas atingem média de 2.832 pessoas. Isso não significa que tem 2.832 pessoas assistindo às nossas lives, tá? Mas às vezes é aquela hora que você está rolando ali no seu feed, pode aparecer a nossa live para você. E a média foi justamente essa de 2.832 pessoas. Bom, acho que o Eric deu uma travadinha, mas eu continuo, não tem problema. No formato da nossa live de hoje, ela está dividida em 4 blocos. No primeiro bloco, a gente vai trazer memórias, que foram lives em que nossos convidados contaram de suas histórias. No segundo bloco, ele traz pesquisa e informação, que foram lives voltadas justamente para essa temática. Depois, nós falamos, nosso próximo bloco é de funções e profissões, onde cada um vai falar o que ele desempenha ali enquanto técnico de palco, e a gente vai trazer para fechar o nosso dia o contexto político. Estou trazendo para vocês aqui na tela o Alício e a Elisete. Antes, quero lembrar vocês que hoje abre nossa conta no YouTube. Aos poucos as lives vão começar, as lives antigas vão começar a cair nesse nosso bloco. E aí eu peço que vocês procurem o Papo da Coxia no YouTube para começar a nos acompanhar por lá também, tá bom? É isso, minha gente.
Fiquem agora com a Alice, com a Lívia e com a Elisete no nosso bloco sobre memórias. Então, olá, pessoal, a gente vai falar sobre memórias. Eu sou cenotécnico de teatro, há mais de 11 anos trabalhando, também operando espetáculos, e a nossa ideia de trazer as memórias é para contar junto a história do teatro, através dos profissionais que estavam envolvidos. Eu tive o prazer de trazer alguns grandes mestres para estar trocando essa ideia, que foi o Rossi, aderecista, cenógrafo, que tem um ateliê na Bela Vista. Trouxe o Jorge, junto com a Joana, a gente interrogou ele, indagou ele em relação ao livro, que também vem aí mostrando várias histórias do teatro, das coxias e dos técnicos. E também trouxe o Apolo Muniz, que hoje ele é secretário de Cultura do Estado do Amazonas, mas também é um cara de coxia, é um profissional que cresceu dentro do teatro e conquistou bastante coisas. Eu? Pode completar, gente, pode ir. Tá bom. Então, boa noite, eu sou a Elisete Jeremias, diretora de cena, de teatro, gosto de carnaval, meu forte é o teatro de grupo, mas também já fiz minha passagem pelo teatro musical. No Papo da Coxia, minha primeira conversa foi no dia 22 de junho, foi com a Judite Lima, uma costureira, e essa conversa sugeriu muita pesquisa, além da admiração e da importância do trabalho dela nas artes dos palcos, né? E a pesquisa sobre ela comecei a pesquisar sobre a corte e costura, sobre a revolução da independência feminina nessa época, e como foi importante as mulheres se organizarem através do corte e costura para conseguir mais independência. Foi um momento de compreender essa nova linguagem digital, nova para nós os técnicos, que já é uma coisa que já acontece, mas o técnico está na tela, aqui debatendo com outros, né? E a gente foi procurar saber como é que isso é possível acontecer, e aqui, depois desse resultado que o Érico e o Pedro disseram, a gente percebe que estamos vencendo etapas, né? Mas a Judite, que é Judite Jerônimo de Lima, né, que recebeu aí o prêmio no início de março, referente ao ano de 2019, mas não só, há mais de 50 espetáculos, desde 1986 ela vem costurando, né? Então esse prêmio foi pela longa e importante trajetória dela como costureira de teatro, e também foi uma grande honra, e também eu quero aproveitar aqui e agradecer a Glória Maria Amaral, a Glorinha, que é assistente dela, que tornou possível essa conversa. É muito bacana a gente trazer essas pessoas para conversarem com a gente, porque, assim, além da gente ter um registro de vídeo, muitas dessas pessoas, elas nunca apareceram aqui na tela, a gente não tinha a referência da imagem dessas pessoas. Então, acho que o Papo da Coxia acabou trazendo à tona também a imagem desses profissionais que ficam no backstage, que muitas vezes são esquecidos, mas que estão lá trabalhando bastante, que tem um histórico muito longo. E quando a gente pega para estudar cada profissional que a gente traz aqui para conversar, a gente tem a possibilidade de se aprofundar na história dele e também se conectar, encontrando as relações que a história da pessoa tem com a nossa própria história e com a nossa própria trajetória. Acho que para mim assim, o Papo da Coxia foi muito importante nesse sentido, porque o registro da memória, ele é vivo, né? E essa memória ela está sendo construída agora nesse momento, para que lá na frente as pessoas entendam que nesse momento de pandemia um grupo de técnicos se reuniu para poder falar sobre o backstage, sobre os profissionais e sobre o que a gente tem de conteúdo e qual a riqueza que a gente tem no backstage. Para mim foi muito importante esse momento de registro das memórias.
Que legal, boa noite a todos, primeiramente. Sou Lívia Baena, técnica de palco e produtora cultural também. Tive a honra de entrevistar uma memória paulistana viva, super viva, que é Hermelino Terrible. É uma entrevista que ainda não foi ao ar, fica o convite, como os meninos já disseram no começo, vai ao ar no dia 21, pelo YouTube. E nessa conversa, poxa vida, foi muito bacana, fiquei muito honrada, porque eu também gosto muito dessa linha da memória, eu gosto de trabalhar muito a escuta, eu acho um super acervo que a gente está criando aqui também, registrando. E o Hermelino é um dos cenotécnicos mais antigos de São Paulo, cenotécnico, marceneiro, maquinista, ativo, trabalha no Teatro Municipal, tem 72 anos, e nessa entrevista ele conta um pouco da trajetória dele, como ele começou, ele não começou no teatro, passou pelo liceu, conheceu Batucada, foi parar na TV Tupi. Então eu gostei, assim, também que nessa entrevista ele fala um pouco de diversas linguagens pelas quais ele passou. É realmente um sujeito de muita história, vai contar histórias nessa entrevista de cinema, participou do Carandiru, participou do Castelo Rá-Tim-Bum, participou de São Paulo Fashion Week, participou até do navio do Roberto Carlos, gente, fez cenário para lá também, então é um sujeito de muita história. E eu acho legal também que ele conta um pouco da evolução da classe de cenotécnica ao longo dos anos, como que ele enxergou essa evolução do ofício, e fala, inclusive, um pouquinho como que ele vê o futuro dessa profissão e a inserção de mulheres, cada vez mais mulheres nessa profissão de cenotécnica e posições como maquinista, que são coisas mais difíceis de se ver. Então, eu também fiquei muito contente, assim como todos os outros profissionais que passaram por aqui, como os meus colegas aqui já citaram antes, são profissionais mais antigos, e eu gosto muito de contrapor, né, essa diferença de visões de determinadas idades e estados, como a gente falou aqui, gênero. Então, achei muito plural e estou muito contente com esse acervo que a gente criou aqui. Bom, estamos entrando agora no nosso segundo bloco, né, que é o bloco de pesquisa e de formação. Pri, puxa o bonde, porque foi você que fez a nossa primeira entrevista dentro desse tema. Sim, a nossa primeira entrevista foi dentro dessa temática, né, de formação e pesquisa, foi com a Viviane Ramos. Para quem não conhece, não viu a live com a Viviane Ramos, foi no dia 6 de julho. E a Vivi, ela é formadora, né, artista formadora da SP Escola de Teatro, ao qual muitos daqui fez o curso de técnica de palco, no qual ela é formadora. E a gente fez questão de chamar a Vivi, tanto pela influência que ela tem dentro das pessoas que estão aqui, né? Eu, Pedro, por exemplo, que fizemos parte, né, do curso de técnica de palco da SP, Escola de Teatro, e a gente sentiu essa necessidade, essa vontade de chamar a Vivi para falar um pouco sobre o curso e também sobre a carreira dela, né, sobre a formação dela. Ela é aderecista, então esse foi o gatilho, assim, para a gente começar a falar sobre formação, e foi um mês, né, o mês de julho foi um mês que a gente praticamente se dedicou à formação. Foi muito bacana o papo da Vivi, porque ela, por ela ser essa influência, assim, de uma pessoa que está dentro de uma escola, a primeira escola da América Latina com o curso de técnica de palco. Para quem não sabe, o curso de técnica de palco na SP, a gente tem aula de marcenaria cênica, serralheria não, tá tendo agora, na verdade, que é a Ana Andressa, que foi uma também das nossas entrevistadas que começou a dar no semestre passado. Mas a gente tem aula de adereço cênico, enfim, a gente tem
é um espaço de formação mesmo sobre alguns ofícios, algumas funções da cenotécnica. Então, a gente achou muito importante essa conversa com a Viviane Ramos, por trazer um pouco de como funciona esses espaços, questões de infraestrutura, sabe, para essa formação, porque a gente precisa de materiais para trabalho, para aula, né? Então, a gente falou bastante sobre isso e também o que acontece, o que modifica após esse aluno que ingressa a SP Escola de Teatro, que faz um curso de técnicas e vai para o mercado de trabalho, né? Isso como altera. Então, foi muita coisa interessante, importantíssima que a gente conversou nessa conversa. E, enfim, temos... Nossa segunda live dentro dessa temática de pesquisa e formação foi com a Ana Andressa, que ela é capixaba, ela se formou em Minas Gerais, no Palácio e trabalhou no Palácio das Artes muito tempo, com Raul Belém, como assistente de cenografia, mas ela atua, o grande trabalho dela hoje é no Belém. No Belém é ótimo, em Belém, né? Belém do Pará. E o nome dela surgiu por causa de uma grande inquietação que a gente tinha, que era sair não só de São Paulo, mas sair um pouquinho também da região sudeste e entender um pouco o teatro além desse eixo, né? E aí a gente descobriu a Ana Andressa, que quem trouxe o nome da Ana Andressa, inclusive, para a gente foi o Alício, que ela, e justamente nesse ano que ela estava trazendo o segundo curso de ópera, que acontece em Belém do Pará. E esse ano, em especial, o curso trouxe um módulo de formação técnica, coisa que não teve no ano passado. Uma curiosidade sobre esse curso é que ele aconteceu por conta da pandemia, porque ele não a princípio, a intenção que ela tinha em Belém era de fazer um encontro de técnicos, um encontro nacional de técnicos, para a gente ir lá trazer nossas experiências e compartilhar e ter essa troca. Com a pandemia, o fechamento de tudo, surgiu a ideia de trazer esse módulo de técnicas, de estudo de técnicas dentro do curso de ópera. E foi um trabalho incrível, foi um trabalho muito incrível. Foi desafiador para mim, porque é tudo muito novo, ainda estou começando muito dentro dessa área das técnicas, ainda estou conhecendo, ainda estou aprendendo o beabá, e de repente estava eu ali aprendendo não só o beabá daqui, onde eu estou acostumado, né, onde é mais cômodo para mim, que é onde eu estou, mas eu conheci o trabalho que ela estava fazendo em Belém do Pará, em especial dentro do Teatro da Paz. E, gente, que trabalho lindo. A Ana Andressa, ela é apaixonante, eu tive algumas conversas com ela antes da nossa apresentação da live, e é muito gostoso escutá-la, gente. Quem não assistiu essa live, por favor, assista. Daqui a pouco ela vai estar disponível no YouTube também. E é isso, gente. Bem, eu vou falar um pouco, então, das experiências, da experiência mais voltada para a pesquisa e formação que a gente teve aqui, né, Pri? Fomos eu, a Priscila e a Cláudia Salomão, numa live sobre pesquisas acadêmicas em técnicas de palco. Eu fiquei pensando muito no que eu queria comentar sobre essa live, porque eu revi as lives todas que eu participei esses dias para poder estar aqui conversando, né? E aí uma das coisas que mais me atravessou foi o fato, eu fiquei pensando muito nessa questão da pesquisa e formação, e acredito que toda a iniciativa do Papo da Coxia seja sempre muito atrelada a essa ideia de formação, né? A gente não começou o projeto pensando em criar algum movimento, por exemplo, de apoio imediato, ainda que a gente entenda que estava muita gente precisando de apoio, mas também a gente resolveu, então, vamos dizer assim, enaltecer e colocar sempre à frente, antes da gente começar o papo, essas outras iniciativas que também têm muita potência pela força do imediatismo de colaboração que elas trazem, né? Que elas possibilitam. Então, eu acho que esse era um foco que nós, desde o começo, acho que não tivemos. E aí eu fiquei me perguntando qual era o nosso foco, afinal, né? E eu acho que o nosso principal foco político desse trabalho é justamente criar um registro, uma documentação de técnicos de palco, falando com técnicos de palco, sobre técnicas de palco nesse período. E nesse período que eu falo é nesse contexto histórico que a gente está vivendo, tanto da pandemia, mas para além da pandemia. A gente não veio aqui só para ficar falando da pandemia, né, ou de como estamos nos virando ainda, porque a pandemia ainda não acabou, mas como a gente está se virando em relação a tudo isso. Então, acho que, claro, tocamos nesses pontos, mas eles não foram os essenciais.
Então, qual foi a essência desse trabalho, né? Na minha opinião, a essência desse trabalho é justamente essa: gerar registro, gerar material de pesquisa, de documentação, né, que a gente possa ter um audiovisual gravado e a gente possa ter a experiência de saber como é que a Judite pensava em 2020 a profissão de costureira cênica, como é que a Catiana, serralheira cênica, lida com as questões dela nesse momento. E aí eu acho que a gente teve a oportunidade de receber a Cláudia, que vem de Salvador. Eu tive a oportunidade de conhecer a Cláudia um pouco antes por conta da minha pesquisa de mestrado, mas acredito que eu, a Priscila e a Cláudia, a gente conseguiu fazer uma conversa muito agradável, e a gente conseguiu tocar em alguns pontos que são bem importantes. Primeiro, que a gente conseguiu mostrar para a galera que existe, que estava nos assistindo e que vai continuar nos assistindo agora via YouTube, né, que existe bibliografia produzida por técnicos e técnicas e que a gente pode utilizá-las nas universidades e que elas podem ser uma potência, inclusive, para se desdobrar em novas pesquisas dentro da área. Acho que isso é uma questão importante. Acho que isso também nos ajudou a entender como levar para frente alguns aspectos das técnicas, ou seja, como é que a gente pode transpor alguns diálogos e não ficar só na explicação do que é, e a gente começar a chegar, então, um pouco mais no como é que a gente pensa o que está acontecendo e como é que a gente pode transmutar isso, pensando nos espaços da academia também, né, para a gente não ficar pensando também só dentro da coxia, e como isso afeta a coxia, como uma coisa afeta a outra, e uma coisa vai contaminando a outra. Então, acho que teve um pouco dessa perspectiva, e acho que isso está muito atrelado com a ideia original do papo, né, ainda que a gente tenha dividido em eixos hoje, uma das coisas que eu brinquei na nossa última reunião é que tudo está contaminado. Então, querendo ou não, a gente contou um pouco da história da Cláudia, a gente falou um pouco da nossa história, então acho que todo mundo está falando um pouco sobre memória, um pouco sobre as nossas funções, que ainda são tão subjugadas e tão deixadas de lado em muitos aspectos, e acho também que a gente conseguiu trazer nesses encontros, e nesse da Cláudia é um desses aspectos, que é olhar com um olhar um pouco mais otimista para a profissão e não apenas de ficar aqui nos lamentando pelo fato de somos... falar um pouco da gente, ou falta produção. Na verdade, é muito mais um lugar de estímulo e de propagação, né? Vamos ver como é que a gente consegue ressoar isso em outras pessoas, de outros estados, de outros lugares, a Cláudia de Salvador, enfim, acho que é um pouco isso. Vocês querem falar alguma coisa? Pri, quer completar, já que a gente falou junto da Cláudia? Sim, aproveitar, porque eu falei mais sobre a live da Vivi, né? Mas também esse momento que a gente escolheu para falar um pouco sobre a nossa pesquisa, a minha pesquisa, do Rafael e a da Cláudia, foi um momento muito rico também, por esse compartilhamento. Também não conhecia a Cláudia, eu conheci aqui, e ter esse espaço de compartilhamento, de saberes, Claro que todos os momentos das nossas lives tiveram isso, mas quando a gente teve essa live de pesquisas acadêmicas em técnicas, foi um momento de acolhimento, né? Porque quando a gente participa de alguns seminários, congressos, a gente não tem muita referência assim, né, direta com referência que dialogue diretamente com a nossa pesquisa, né? Ainda mais quando são pesquisas voltadas para técnicas de palco. Normalmente as pesquisas estão dentro de uma estética, né? Da linguagem estética de um espetáculo X ou de uma época X. Então, ter esse momento de pesquisa sobre a função, sobre o trabalho, para mim é um momento muito rico, politicamente, principalmente, porque são questões que a gente traz, que modifica a nossa forma de contrato, de classe, de ver como a gente lida com as burocracias, né, da vida política, enfim. Eu acho que foi muito importante também essa live por essas questões e abrir essa possibilidade de compartilhamento de saberes e de técnicas, né, experiências. Tem uma questão que eu acho que é interessante até a gente compartilhar, que as nossas reuniões, na verdade, são reuniões que foram sendo feitas semanalmente, e elas são reuniões que acabam sendo também um estímulo para a gente poder estar aqui, sabe? Para a gente seguir o projeto. Porque é uma troca tão bacana, assim, muitas vezes a gente nem se conhece, não teve a oportunidade de chegar a trabalhar juntos, mas a gente já tinha ouvido falar um do outro, então como é que a gente se aproximou e como é que a gente conseguiu trocar, né? E não só com os convidados, estou falando entre nós aqui, as 9 figuras do papo, mas acredito também que a gente viveu muito isso com os convidados e as convidadas, né? Porque a gente tinha o hábito de antes ligar para as pessoas, para convidar, e aí a gente também, antes da conversa,
trocar uma ideia, saber o que a pessoa tinha interesse em tocar de assuntos e tudo mais, então isso ia nos preparando, né? E também a gente sempre tinha aqui as provocações para o próximo papo, então o que dessa equipe, o que mobiliza essa equipe a conversar com essa pessoa. Então, de certa forma, a gente nunca estava falando só pela gente, né? Acho que foram poucas as ocasiões que a gente falou só por nós. Na verdade, a gente estava quase que o tempo todo falando como uma equipe que estava ali toda, né, com backstage do lado, atrás, por todos os nossos poros aqui de compreensão desse projeto. E aí, uma das coisas que eu acho bem interessante, que acho que a gente já pode ir para o próximo bloco. Pedro, você quer falar mais alguma coisa, Pri? Só uma coisinha que eu queria, uma coisa que eu gostei muito que a gente trouxe nas nossas lives que é o registro mesmo que ficou. E o mais interessante, especialmente em relação ao Rafa, a Pri e a Cláudia, é que existe registro escrito desses trabalhos, né? E antes não se ouvia falar em registro escrito de texto. Você encontra livros de muitos cenógrafos ou em outras áreas mais de técnicos. A gente não tem muito registro. E agora tem as dissertações de vocês e tem também o livro do Jorge, né? Os Invisíveis do Teatro, que ele inclusive fez o lançamento, como o Alice comentou, fez o lançamento aqui com a gente. Eu acho muito importante a gente ter esse registro, esse conhecimento. Agora ele não é só mais de boca a boca. E o curso da Ana Andressa também. O curso de ópera no YouTube tem algumas aulas ali disponíveis no canal, acho que do Teatro da Paz mesmo. É isso, gente. Do Festival do Teatro da Paz, né? Do Teatro da Paz. Bem legal, bem legal. Acho que é importante a gente realmente divulgar e enaltecer um pouco esses movimentos, né? Acho que existiram vários movimentos interessantes ao longo da pandemia das áreas das coxias, né? Acho que a gente consegue perceber isso muito na iluminação, um pouco da galera da sonoplastia, e é muito bacana sermos uma dessas equipes que está seguindo com essas iniciativas. E aí, eu vou puxar, então, o próximo eixo. A gente falou agora de pesquisa e formação, e o nosso próximo eixo que a gente pensou seria um pouco mais voltado para profissões e funções, ou seja, aquelas conversas em que, ao longo da conversa, o foco principal era discutir uma profissão específica. Já que eu já estou falando, eu vou puxar já esse gancho, porque a gente começou com... Acho que a gente pode falar primeiro da Jo, né? Porque vamos seguir a ordem para ser bonitinhos, né? Vamos dentro da cronologia dessa experiência das funções e profissões. Então, Jo, começa você e vamos que vamos. Falando das profissões, eu não tinha como não ficar responsável por essa live que foi um presente para a gente também, que foi uma conversa com a Dora Leão e o Alexandre Brasil, 2 produtores. Eu, como produtora cultural independente, também me senti muito confortável ali naquele ambiente, conversando com esses 2 profissionais. E uma curiosidade que eu achei bem especial e bem importante para a gente nessa live foi que os 2 vêm de universos diferentes, né? Eles têm históricos diferentes, trabalham com produções em espaços diferentes, apesar dos 2 trabalharem na área teatral. A Dora até trabalha um pouco mais com dança também, mas eles têm visões da mesma coisa que são complementares, eu diria assim. E foi muito legal, porque para mim foi muito enriquecedor ver que a gente levantou algumas problemáticas. O tema da live era a relação de trabalho com a equipe técnica, né, a relação de trabalho da técnica e a produção, e a gente levantou algumas questões que foram legais de ouvir o ponto de vista de um e de outro, de como eles solucionariam essas questões, como eles se colocam diante disso, porque são visões diferentes para poder resolver o mesmo problema, né? No meu caso aqui, a função do produtor sempre resolver a maioria dos problemas, sanar as dificuldades e os atrasos do espetáculo, e é sempre muito enriquecedor poder perceber isso, que, assim, existem milhões de maneiras de você fazer a mesma coisa, de a gente ter um profissional que trabalha de uma forma, outro que trabalha de outra, e que consegue atingir o mesmo resultado. Para mim foi, assim, muito legal poder participar disso, trazer eles para cá, e foi a primeira conversa que a gente teve falando exatamente sobre profissão, né, então, acho que foi bem legal. Lívia? Quer falar um pouco da experiência com a Arielle? Vou contar um pouquinho. Meu bate-papo foi no dia 13 de julho, foi com a Arielle, foi um bate-papo super gostoso. É uma profissional incrível, figurinista, aderecista, milliner.
Aprendemos o que é esse ofício, não conhecíamos, a maioria de nós. Mexe com chapelaria, foi ótimo também para ter uma perspectiva do cenário da chapelaria no Brasil, como está, né, sobre cursos e tudo mais. Nossa convidada super chique, que estava participando da São Paulo, da London Hat Week, e foi muito gostoso compartilhar as experiências dela. Ela passou pelo Circo du Soleil também, contou muitas coisas que eu gostei de ouvir sobre novas tecnologias, novos materiais, contou até um pouco de como funciona a cultura organizacional de cada trabalho que ela participou, né, principalmente sobre o Circo du Soleil, Força Bruta, que são produções internacionais. Então, ela trouxe um pouco dessa vivência de fora também, contou como que funciona a rotina de trabalho dela, e foi uma delícia, eu achei muito gostoso, foi ótimo para a gente, foi ótimo para ela, acho também, essa janela, essa vitrine que a gente sempre pode somar mais pessoas e mostrar um pouquinho dos ofícios dela. Muita gente fica encantada e muita gente se inspira. Eu acho que isso que é legal também, conhecer um ofício novo e meter as caras, e ir, ver que é possível, que tem mercado para isso, né? Então, foi um pouquinho disso. Eu tive uma experiência com o Enéas no segundo mês do projeto. O Enéas que é contra a regra, o Enéas Leite. Foi muito especial, porque uma das coisas que a gente sempre discute, eu e a Elisete, é que a Elisete sempre bate nisso, né? Que a direção de cena, ela prescinde de alguns conhecimentos, e um deles é o da contra-regragem, né? E aí eu me recordei muito, assim, de qual é a figura que eu tenho como referência para discutir comigo, para conversar comigo sobre a função de contra-regra. E aí foi bem bacana, a gente pôde conversar um pouco sobre as experiências dele, né, em diferentes contextos cênicos, então, tanto do teatro da Vertigem, que a gente trabalhou juntos, no teatro de ópera, e em teatro musical de mainstream, enfim, o Enéas pôde falar um pouco sobre isso. Acho que foi uma live que me sensibilizou muito, assim, revendo ela agora, eu fiquei bem tocado, assim, de reassistir, porque eu acho que o Enéas tem uma visão muito potente do que eu acredito que é o nosso ofício enquanto técnico de palco, né? Então, acho que é uma live que vale muito a pena ver e rever. O Enéas trouxe uma coisa que eu achei muito bonita, que eu perguntei para ele o que uma pessoa precisa ser o que ela precisa ter para ser um bom contra-regra, e ele me disse que ela precisa ser uma pessoa do palco, ser técnico de palco. E isso não tem a ver só com o fato de saber ter um conhecimento específico para fazer algo específico, uma demanda específica, né? Eu acho que essa é uma das belezas de todas essas funções e profissões que a gente acabou conversando no papo, que é entender que a potência está em querer ser aquilo, em ter prazer em ser aquilo, em contar uma história para as pessoas, né? Vou passar para o próximo, que é o Hélio. Eu tive uma oportunidade recentemente, em novembro, com a Catiana Aleixo, que é uma serralheira, que para mim já foi incrível, assim, saber um pouco mais da rotina dela, do trabalho dela, porque apesar de conhecer um pouco do ofício serralheiro, é algo que me deixava sempre abismado da dificuldade do trabalho, e ela ajudou a desmistificar um pouco disso com o modo de trabalho dela, como ela construiu a parte da carreira. Inclusive, ela fez um pouco do link da profissional que ela é com a formação, porque agora ela está fazendo algumas dessas aulas da serralheria, na SP Escola de Teatro e em outros lugares. Então, passando esse conhecimento para frente. Então, ajudando, assim, é uma coisa que se eu tivesse tido, talvez teria menos medo. Mas como que agora outras pessoas vão passar por isso com mais prazer, tendo mais vontade de seguir e tendo ela como inspiração, como uma profissional para se inspirar e seguir o mesmo caminho, ou o caminho próximo a esse. Então, e ali a gente teve uma coisa interessante, porque a Catiana, ela era conhecida do Alício também, mas ela não era, porque muitas conversas Aconteceu alguma coisa. Experiência, ter alguém que você está conhecendo. Voltamos.
de ter uma experiência de conhecer a pessoa pela primeira vez, o trabalho dela, sem ter nada de conhecimento sobre aquilo. Então, foi algo muito interessante e eu sou muito grato pela Catiana ter dado essa oportunidade para a gente. Bom, a minha entrevista no bate-papo, live, foi no dia 23/11, com o Antônio Pedro Soares, que eu tive o prazer de conhecer nessa live. Conhecia um artigo dele sobre direção de cena nas nossas pesquisas, eu e Bicudo e muitos aqui do papo, e tive o prazer, então, e a honra de poder estar na live com um professor que dá na Universidade de Portugal um curso de direção de cena. Então, assim, eu sou aquela que fica, sim, batendo na tecla que a direção de cena é uma técnica de palco, né? E que, então, eu aproveito agora também para dizer que a direção de cena vai, sim, para a universidade a partir de 2021, vai para a Universidade Antropófaga, né, que é um projeto do José Celso Martinez Correia, com a companhia Usina Zona, e estamos levantando dados e pesquisando para entender como pode acontecer essa formação, tão importante para qualquer projeto de saber teatral, né? E uma das coisas que eu andei pesquisando é isso, né? O artivismo, o ver com olhos livres, sabe? Desapegado, possibilidade de abertura de prática de aprendizagem e transmissão de conhecimentos, né? E na intenção de mapear e construir novos saberes e poderes, e de uma metodologia indisciplinar antropofágica, né? A aprendizagem e autonomia, a antropofagia, a redescoberta de novos dispositivos de devoração de antigos. Sim, eu estou lendo, porque é um assunto difícil, ele é delicado, e é muito importante e potente, e eu não tenho informação, não sou graduada, então fui pesquisar hoje à tarde para trazer isso para o Papo da Coxia. Eu acho que é isso, a gente não tem que ter receio, medo, porque eu não estudei isso, eu não sei aquilo, mas tem que desejar, sabe? Isso é uma coisa que me move, e isso é um dos grandes motivos que eu estou aqui fazendo parte desse grupo do Papo da Coxia. Muito obrigada. Acho que tem uma coisa que a Elisete falou que me fez pensar aqui, que na verdade, ainda que a gente venha de trajetórias diferentes, a equipe do Papo da Coxia, todo mundo tem uma coisa em comum. Ninguém tinha, ou pelo menos não tinha muita experiência em fazer live, então todo mundo meio que teve que aprender a fazer juntos. Acho que aprender a fazer juntos foi melhor do que se fosse cada um por si, né? Então acho que esse é um dos bons aprendizados do Papo da Coxia. Essa experiência com o Pedro foi muito especial, porque acho que a gente nunca tinha tido uma conversa, eu e Elisete, publicamente em relação à direção de cena e sobre lideranças técnicas, que era um dos pontos que a gente falava lá desde... Eu estava vendo aqui nas atas das reuniões, desde junho, que a gente fala, vamos fazer uma live sobre lideranças técnicas e tudo mais, e acho que a gente conseguiu fazer isso num momento bem especial, porque acho que a gente já tinha superado essas inseguranças de estar na frente da live aqui, fazendo uma live, e conseguimos fazer isso junto com o Pedro, que eu acho que foi uma experiência bem importante, assim, que é conseguir entender como é que a profissão se dá em um contexto, né? Pensando em profissão e função, acho que foi super importante a gente viver essa experiência de falar sobre isso, e acho que é importante que a gente siga fazendo nesse sentido em relação às profissões, que é ouvir um pouco como é que é a formação em outros contextos. Não para ver se ela é melhor ou pior, mas para até entender dentro do nosso contexto o que a gente pode melhorar naquilo que a gente já faz, né? Então, assim, não porque eu quero ser igual ao que se faz lá no Porto, mas para entender, por exemplo, quando a Elisete fala em carnaval ou na antropofagia, o quanto a nossa compreensão de formação e pensamento a respeito de uma profissão também tem que ser deglutida dentro das nossas experiências
do nosso contexto cultural, do nosso contexto social, histórico. Então, eu acho que tem muito disso. Assim. E acho que foi muito importante fazer live com o Pedro também. Enfim, acho que todas as lives do Papo foram super enriquecedoras para quem fez e acho que para quem assistiu também, assim espero. Queria destacar que foi uma experiência especial, porque acho que a gente dá prosseguimento a muitos desejos, principalmente eu e a Ivete, quando pensamos no projeto, porque a gente tinha o desejo mesmo de reunir pessoas para discutir as profissões das técnicas de palco, né? Até para colocar em embate a compreensão das pessoas não entenderem que a direção de cena se trata de uma profissão, de uma função que está dentro do guarda-chuva das técnicas de palco. Então, acho que isso também era um pouco do nosso movimento, do nosso interesse, quando pensamos nesse projeto aqui no começo dele, mas acho também que ele é o desdobramento de muitos outros projetos que a gente tentou iniciar, tentou fazer, e a gente conseguiu sempre em pegadas, né? E fomos deixando pelo caminho essas pegadas, mas acredito que agora a ideia do Papo é deixar isso eternizado de alguma forma dentro das redes, enfim. Mas é isso, acho que foi super especial, acho que é fundamental a gente falar sobre essas profissões. Como eu falei, é um guarda-chuva da técnica de palco, e acredito que a gente ainda tem muitas profissões que a gente não falou, e que ainda podem entrar dentro desse guarda-chuva, e que a gente ainda tem que pôr em debate para melhorar e fazer melhor, né? Então é isso, se a gente nomeia, a gente consegue contextualizar e ampliar a compreensão, e a forma como a gente está fazendo pode melhorar muito sempre, né? Então é isso. Obrigado, pessoal do Papo da Coxia, obrigado por quem acompanhou a gente. Acho que agora já é para o próximo. Estou também? Uhum. E aí, nesse sentido, né, o Papo da Coxia foi um projeto que ele foi caminhando com a gente, né? A gente foi trocando ideia, discutindo. A princípio, a gente se reuniu e tinha vontade de fazer coisas que eram em comum, mas a gente foi descobrindo, a partir das conversas, as nossas inquietações. E a partir das nossas reuniões lá, do nosso coletivo, fomos descobrindo algumas inquietações que a gente queria muito propor conversa sobre esses assuntos. E aí a gente começa nessa nossa inquietação tão grande, que era de você ver os técnicos como figuras alegóricas nos trabalhos, os trabalhos mais politizados possíveis e nos que não, e como figuras alegóricas que chegavam ali para exercer uma função, operacionalizar alguma coisa muito longe do processo. E aí a gente começou com essa vontade e esse movimento de tornar o técnico uma presença política no dia a dia do trabalho. E aí, por conta disso, a gente teve algumas lives que apontavam para essa também valorização nesse sentido da técnica. E eu sou a Giovana, eu sou técnica de palco, eu trabalho majoritariamente com teatro de grupo na cidade de São Paulo. É uma escolha política minha ser uma técnica criadora em grupo de teatro. Então, para mim é bastante importante a gente também propor essa outra forma de produção e a gente conversar sobre essa forma de produção. Então, a gente trouxe uma conversa que foi muito legal para mim, assim, e acho que foi muito legal para todo mundo do Papo e para as pessoas que assistiram também, que foi com o Pedro Augusto, da Companhia Mungunzá, e o Caio Marinho, da Próxima Companhia, 2 grupos de teatro do centro da cidade de São Paulo, e que atuam diretamente com seus territórios, e 2 técnicos que têm uma presença muito ativa no processo criativo do grupo. Então, é muito importante que essas discussões aconteçam, e é muito legal a gente poder compartilhar isso e sermos técnicos que estão presentes nesse sentido no trabalho e valorizar cada vez mais isso. Nesse sentido da valorização da equipe técnica, a gente também sentiu a vontade de conversar sobre os nossos direitos e sobre o que a gente está galgando nesse momento de pandemia, de organizações e de movimentações de técnicos nesse momento tão difícil e em que estamos tão vulneráveis. A gente encontrou uma potência de organização política muito legal. E aqui no Papo da Coxia a gente encontrou isso nas nossas formas de registrar e de propor conversas sobre alguns assuntos e tantos outros movimentos que a gente, inclusive, sempre teve a preocupação de
falar no começo de todas as lives, que foram outros movimentos que tiveram assistência direta aos técnicos nesse momento de vulnerabilidade. E aí a gente encontra, então, uma organização dessa classe trabalhadora, e a gente precisa conhecer, precisa se instrumentalizar, saber quais são os nossos direitos e saber como nos portarmos politicamente e exigirmos que sejamos valorizados, né? E aí a gente conversou com o Dorberto Carvalho, que é o presidente atual do SATED. Especificamente nesse convite, a gente queria falar sobre os técnicos dentro do sindicato, e também a Cecília, que é uma das líderes e integrantes do movimento SOS Técnica SP, que foi um movimento muito importante para a nossa categoria, e que teve conquistas realmente que mudaram as perspectivas do trabalho técnico nesse momento. Então, eles conseguiram algumas linhas exclusivas para técnicos nas políticas públicas municipais para emergenciais. Então, teve uma luta também por ajuda aos técnicos em todos os sentidos, e uma luta política dentro das políticas públicas para que a gente conseguisse um amparo para esses técnicos que estão sempre desamparados e invisibilizados. E também um movimento que continua a partir da pandemia para frente, continuando e buscando políticas públicas estruturantes que estruturem o trabalho técnico, e a importância da memória, como a gente já falou aqui também, da formação, como já falamos aqui também, e também de você criar uma perspectiva do técnico, do trabalho dele, que seja independente de qualquer coisa, assim, que ele seja um trabalho importante e que ele possa viver e sobreviver de acordo com, e possa seguir pesquisando, enfim, e seguir desenvolvendo a categoria técnica para desenvolver a cultura na cidade, né? Então, foi uma conversa super importante, que a gente tocou em assuntos que a gente tocava muito nas reuniões. Então, foi uma conversa que a gente se sentiu muito contemplado e ficou muito feliz de poder propor isso, com muita vontade de continuar conversando sobre isso e de seguir colocando essas questões em pauta. Eu vou pegar um gancho aqui da Giovana, que colocou que a gente tinha muitas vontades quando a gente começou esse projeto, e eu sou muito grato, porque eu acho que um pouquinho de cada um está expresso nesse projeto, e a gente conseguiu trazer temas que são muito caros para a gente no nosso dia a dia de trabalho. Então, e a gente sabe que o nosso meio de trabalho, infelizmente, é um meio muito preconceituoso, com muito machismo, muita homofobia, e eu conversei com o Irá Clemente, não para a gente falar exatamente do preconceito, mas para falar um pouco da diversidade na coxia, e como que isso está, aos poucos, melhorando, assim, a lentos passos, mas que a gente consegue vislumbrar alguma coisa disso. Então, ver dois homens homossexuais conversando sobre essa temática, como a gente se coloca nesse ambiente de trabalho, quais são as nossas, qual é o nosso papel, para mim foi muito rico, porque me faltava esses exemplos antigamente. Então, quem sabe alguém possa ter visto as palavras do Irá e também tenha ele como um outro exemplo. Então, eu acho que a gente está aqui também para ter essa visibilidade, porque é isso, né? Para a maioria das pessoas que assistem a gente são os técnicos, mas para quem não são os técnicos, a gente está sempre mais escondido. A gente se vê, a gente sabe quem a gente é, mas quem assiste a gente muitas vezes não sabe. Então, nesse momento, a gente está tendo essa oportunidade de colocar o nosso dia a dia e falar um pouco disso, que é um menino, um pouco dessa também é tão diferente, saindo um pouquinho de São Paulo para ver um pouco. Quer falar, Elis? Então, eu vou falar aqui sobre a live que nós fizemos das meninas, as meninas da Coxia, que foi um grande prazer, que foi com a Thaís, do Vale, com a Bruna e com a Marises, né, que agora coordena lá, faz a coordenação técnica do Teatro Sérgio Cardoso. A Marises, a Bruna, que é uma excelente profissional, também vem da formação da SP, né,
E foi uma emoção muito grande de poder estar ali discutindo com a mulherada, entendendo as nossas dificuldades, né? E também tendo a oportunidade de nós nos reconhecermos enquanto forças potentes, né? Então, eu digo assim que, para mim, tenho para mim que há um quê de conservadorismo em muitos, em não admitir, mas a mulherada, as fêmeas estão Xota Power, sim. E a mulherada está enfrentando preconceitos, a Guerra Fria, assédio, e mudando. Então é para valer, para constar. Eu chamo, eu encontro, a mulherada, nós temos nossos íctos, nossas grossolalias, nossos gritos, nossos chamamentos. E estamos em retomada, nos sintonizando, nos refazendo. E temos que continuar, refinar, mas não parar para avançarmos. Então, isso foi assim o que me tocou bastante nessa live das mulheres, que foi organizada também por todas as outras mulheres do Papo da Coxia. Eu acho que não tinha como a gente não propor pautas identitárias, né? A gente é um grupo de técnicos formado integralmente por técnicos de diversas áreas da técnica, porque a técnica não é única, tem a técnica teatral, né? Tem várias funções e ofícios dentro dessa categoria. E a gente não podia deixar, até porque nós somos um grupo de 9, dos 9 temos 5 mulheres, né? Enfim, isso não foge também das questões que a gente coloca de classe, sabe? Da união da categoria. Quando a gente reconhece as problemáticas que a gente depara dentro do nosso ofício, sabe? A gente tem que falar sobre essas problemáticas que são estruturalizadas, né? Que são estruturalmente construídas dentro da sociedade e que, inevitavelmente, reflete nas nossas profissões, na nossa vida e nos lugares que a gente tem acesso e que a gente ocupa. Então, a live que a gente fez com as meninas, né, com a Bruna, com a Thaís e com a Marises também foi muito importante, e foi uma live que a gente fez questão que todas as mulheres participassem, né? Nós somos em 5 e as 5 foram intercalando. Uma coisa que o Papo da Coxia a gente sempre conversava nas reuniões eram os formatos, né, das lives. Então a gente sempre queria transformar, ver qual formato seria interessante, o que daria certo, o que não dava. Então a gente bolava o formato e depois na semana da live, né, após o acontecimento, a gente ainda conversava, se encontrava para ver se deu certo ou se não deu, né? Então, teve toda essa dinâmica de reunião, de encontro, de propostas, e que a gente criava estratégias para fazer um momento, assim, dinâmico para a galera assistir. E a live das meninas foi um desse, né? A gente fez questão que todas realmente participassem e elaborassem suas perguntas para serem discutidas, né, na live. E eu acho que é isso. Eu acho que é muito do nosso processo, né, e tudo, desse tempo que a gente se reuniu, nesse momento, que a gente teve tanta conversa sobre o que é a nossa classe, o que é sermos trabalhadores da classe técnica, da cultura nesse momento, e tudo, né, que a gente passa. Então, a gente também conversar sobre as pautas identitárias e como essas coisas acontecem no ambiente e no dia a dia do trabalho, e também da gente poder propor essas conversas, discutir essas questões publicamente e criar e produzir pensamento a partir disso, né? Estamos discutindo isso toda semana, desde que começamos esse projeto, e acho que é uma caminhada que a gente está valorizando essa equipe e valorizando os outros técnicos que estão nos assistindo e conversando sobre esses assuntos com a gente,
porque a gente está, de alguma forma, empoderando eles, né? E, de alguma forma, tomando os meios de produção também, porque estamos aqui fazendo uma live só técnicos, e a gente fez uma live só de técnicas, e conversando sobre os assuntos e tomando a pauta para nós. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente alcançou esse movimento nesse momento tão vulnerável, mas eu sinto que tem uma força e uma potência que a gente deve seguir, e acho que isso contaminamos, essa palavra é horrível nesse momento, mas contaminamos de uma forma muito legal as outras pessoas que participaram com a gente em algum momento, né? As pessoas que conversaram com a gente nos papos, as pessoas que assistiram, as pessoas que ajudaram a gente nos roteiros, as pessoas, enfim, né? Toda a nossa rede de parceiros, assim. Então, eu fico muito feliz e grata por esse movimento, e eu acho que é muito importante, e espero que sigamos, a partir dessa sementinha, muito mais fortes e mais... E na luta, né? Avante. Sim, eu só concordando com a Giovana e falando que foram possibilidades de encontros incríveis, e, sinceramente, se o acontecimento desse grupo fossem só as reuniões, já seria, para mim, de grande valia, porque as nossas reuniões foram momentos políticos muito fortes de discussão e de questões sobre a nossa categoria. Então, agradeço imensamente por esses encontros e essa participação nesse momento de isolamento, de quarentena. Quer falar? Fala, Elis. Posso falar? Então, eu acho que agora é a minha última fala aqui, né? Então, eu escrevi mais uma coisinha aqui. Então, eu também quero me despedir aqui, agradecer essa parceria incrível, a paciência de todos do Papo da Coxia comigo, mas eu escrevi uma coisinha aqui, que exercício de elegância, liberdade e política, sim. Estamos a transitar. E sem parar. Como sempre, o cada qual, o ele, o você, o outro, pérolas. Não mais diamantes lapidados. Isso. Ao nos bater, roçar, chocar, brilhávamos um para o outro e tão somente. Bom, gente, acho que agora é um momento em que a gente pode ver se tem perguntas para a gente. Tem alguma coisa aí? Alguém quer falar com a gente? Pelo que eu estou acompanhando aqui, Lívia, a gente só tem agradecimentos, as pessoas muito gratas pelo nosso trabalho, e a gente também recebe isso com muito carinho, porque a gente faz entre a gente, mas também é para dividir com o outro, com certeza. É muito bom ter esse feedback, porque através de uma tela, né, a gente não sabe quem está interagindo com a gente, e aí de repente a gente vê uma chuva de pessoas que são do meio, que são muito especiais e que estão aqui agradecendo para a gente o nosso trabalho. Ai, que bacana. Com certeza foi uma construção super coletiva, né? Eu estendendo, assim, as palavras, já o momento de agradecimento, eu me sinto muito honrada já, queria falar isso nesse momento também. Eu estou super contente de ter participado desse projeto, foi um presente da quarentena, quem diria, superou muito as minhas expectativas. Estou falando aqui por mim, mas acho que é um pouco do sentimento de todo o coletivo, então acho que a gente conseguiu alcançar o que a gente queria, né, que era promover esse compartilhamento de visões, de experiências de diversos profissionais envolvidos num espetáculo, né, no backstage de um espetáculo. E aqui, poxa vida, a gente conheceu colegas novos, né, a gente reviu mestres, inspirou pessoas a começarem a estudar o nosso ofício, a buscarem informações, a buscarem as referências que a gente trouxe aqui. Acho que a gente criou várias pontes também, né? Trouxemos participações aqui, formações diversas, eu acho que isso foi muito rico, isso em vários sentidos. E eu acho que é isso, acho que a gente aprendeu muita coisa também, né? Eu
aprendi pra caramba, não fazia ideia de como fazer uma live, eu achava que era ligar a câmera e sair falando, e não, gente, a gente faz aqui, a Priscila falou das reuniões, as reuniões é um momento muito rico, né, onde a gente debate pra caramba, a gente estuda, organiza as pautas, organiza a divisão de tarefas, teve a parte técnica, então, é isso. Você quer falar alguma coisa, Jô? Queria saber sobre como fica o Papo da Coxia semana que vem, a gente tem live, Lívia? Sim, então, pessoal, última live, o live que não é live, né, ao vivo, é gravada, mas é especialíssima, entrevista com Hermelino Terrible, cenotécnico, maquinista e marceneiro do Teatro Municipal, 72 anos, super na ativa, então confiram. Essa entrevista vai ao ar na segunda-feira, dia 21, às 8 horas, pelo YouTube do canal do Papo da Coxia. Canal do YouTube do Papo da Coxia. É isso. E falando sobre YouTube, agora a gente já também consegue já dar um spoiler da novidade, que a gente está migrando nossos vídeos para o YouTube. Então, a partir de semana que vem, a gente começa um lançamento das lives que a gente fez aqui, que foram transmitidas pelo Facebook, que vão ser colocadas no YouTube para a gente ter esse registro um pouco mais organizado e tá lá disponível para todo mundo. E também para a gente poder colocar que os próximos passos do Papo da Coxia, agora a gente está, aos poucos, cada profissional está se enganchando em algum projeto, mínimo ainda, porque a gente ainda está na pandemia, então as coisas estão caminhando lentamente, mas a gente tem aqui são 9 profissionais da área técnica, e a gente está aos pouquinhos começando a se engajar novamente, então o Papo da Coxia, ele permanece, ele mantém as atividades em 2021, mas a gente permanece agora com uma frequência um pouco menor, e um acompanhamento maior pelo YouTube. A gente vai dar prioridade para o nosso canal, então quem puder se inscreva no canal do YouTube, é muito importante a gente ter a participação de todo mundo, e eu não tenho nem o que dizer para todos vocês, gente, porque se for agradecer cada um aqui, eu tenho uma história muito particular com cada um. Esse projeto me proporcionou uma conexão com várias pessoas, inclusive, é engraçado a gente dizer, mas como a gente iniciou o projeto pela pandemia, durante a quarentena, inclusive, tem pessoas que eu lido somente pela tela. O Érico é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu conheço só através das telas, e eu acho que logo, logo a gente vai conseguir se encontrar em algum momento. Então, é muito importante a gente dizer isso também, que é um meio de conexão entre vários profissionais, e que eu acho que, assim, só engrandeceu a nossa área e só conseguiu trazer frutos para a gente pensar nos próximos passos o ano que vem e os próximos passos na nossa área em geral. E falando sobre os agradecimentos, a gente tem uma listinha aqui, que eu gostaria de iniciar a leitura, a Lívia finaliza, das pessoas que participaram aqui do papo. Essas pessoas, elas são muito importantes para a gente, porque elas participaram, seja auxiliando a gente em alguma live, tem pessoas que não tinham acesso a computador, não tinham um manejo com um celular para poder falar com a gente, e essas pessoas estavam em volta fazendo uma espécie de apoio, pessoas que deram depoimento para a gente sempre colhe depoimentos para as pessoas que foram entrevistadas aqui, então eu vou dar uma atenção especial aqui para essa lista, porque essa lista é muito importante para a gente e ajudou o Papo da Coxia a crescer e se tornar o que está se tornando agora, que é um registro histórico, agora no meio da pandemia. Agradecimento especial para Amanda Tolentino de Araújo, Ana Paula Muniz, Berilo Nozella, Bruna Lima, Cris Eisner, Cristiane Murilo, Daniele Meirelles, Débora Perosso, Deolinda Vilhena, Desirê Bastos, Edson Luna, Eliane Lax, Fábio Namatami, Francolino Gomes, Glória Maria Amaral. Dando continuidade, porque são muitos nomes, né? Minha amiga Jaqueline Santana, José Carlos Serrone, nosso professor também na SP Escola de Teatro, Lara Gutierrez, Luiz Rossi, Manu Muniz, Matheus Fiorentino, Márcio Tadeu, mais um mestre, Otto Barros, Raimundo Nonato, Rebeca Carapiá, Richard Terribelli, Ronaldo Zero, Selene Marinho, Sérgio Santos, Tati Nunes, Cândido Jeremias. Gente, são muitas pessoas mesmo que contribuíram. Tem mais 2 pessoas para a gente incluir, o José Fernando Souza e o Nonato também, que estão na lista. É isso, eu acho. Então,
E agradecer mais uma vez, em nome de todo o coletivo, a vocês também que participaram, que acompanharam a gente nesse projeto ao longo dos meses. Foi fundamental a participação, essa troca com vocês. E é isso. Continuem seguindo o canal, Facebook, Instagram, YouTube. E logo mais vem novidade, segunda-feira, entrevista do Terrível. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, boa noite.